Olá, irmãos do YouTube, tudo bem? Nos últimos vídeos nós vimos a importância da Bíblia, né? Questão no 14º vista verdadeira. No 15º nós vimos se a mesma verdade, a mesma verdade não pode ter tanta coisa errada, vamos dizer assim. No 16º nós vimos como se lê a Bíblia. No último, que é o 17º, nós vimos a importância do Antigo Testamento. Agora nós vamos ver a importância do Novo Testamento. Mas isso depois da vinheta. Agora sim, imagine que você passou anos esperando por uma carta que mudaria a sua vida. O Antigo Testamento é essa espera cheia de esperança. Mas e o Novo Testamento? Ele é a chegada, o encontro, o sim de Deus para a humanidade. Hoje vamos entender porque o Novo Testamento é o coração da nossa fé, baseado na 16ª questão do Cat, nos parágrafos 124 e 140 do Catecismo. Até 130 e depois a 140. Qual o significado do Novo Testamento tem para os cristãos? No Novo Testamento consuma-se a revelação de Deus. Os 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, todos santos, são o coração da Sagrada Escritura, e o mais precioso tesouro da igreja. Nele mostra-se o Filho de Deus, como ele é e como veio em nosso encontro. Nos Atos dos Apóstolos conhecemos os primórdios da igreja e a ação do Espírito Santo. Nas cartas apostólicas, a vida do ser humano é iluminada em todas as suas dimensões pela luz de Cristo. E por último, no Apocalipse de São João, antevemos o fim dos tempos. Só não tenha medo do Apocalipse não, porque tem muita coisa, quando você estuda, né, no Apocalipse, que é coisa quando São João escreve, né, ele fala mais do que vai acontecer com o Império Romano e o que acontece depois. Mas isso eu vou deixar para vocês estudarem, ok? Ou no outro dia a gente estuda. Indo agora para o Catecismo. O número 124, está aqui deixado destacado para vocês, mas como diz o parágrafo 124, a palavra de Deus apresenta de modo iminente a encarnação de Deus. A palavra de Deus apresenta de modo iminente a encarnação do Verbo. Em resumo, tudo que Deus queria nos dizer, ele disse em uma única pessoa, Jesus Cristo. No 125, falam que os evangelhos são o coração das Escrituras, enquanto são o principal testemunho de vida, divina e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador Jesus Cristo. No 126, fala assim: existem 3 etapas de formação dos evangelhos. Primeiro, a vida e o ensinamento de Jesus. Segundo, a tradição oral dos apóstolos. E terceiro, a redação escrita. Não são biografias comuns, são relatos de fé escritos para que nós também possamos crer. Reparou que na missa, quando o evangelho vai ser lido, todos ficamos de pé? Isso é sinal que Jesus mesmo está falando ali. É o que fala o parágrafo número 127. Uma frase famosa de Santo Agostinho, citada no parágrafo 129. Resume tudo. O Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é desvendado no Novo. Não jogue fora o Antigo Testamento. Ele mantém um valor próprio como revelação divina, que é o que fala o 128 agora, né? Já destacando um pouco aqui o 130. Toda a pedagogia de Deus no passado separava o caminho para Cristo. Por isso a igreja sempre se opôs à ideia de que o Antigo Testamento teria sido substituído ou tornado inútil. Eles formam uma unidade insolúvel, pelo menos é o que diz o parágrafo 130 do Catecismo. E para resumir, o número 140, o número 140 nos lembra que a igreja sempre recomendou a leitura frequente das Escrituras, como disse Madeleine Derby, citada no Cat. Quando temos o Evangelho nas mãos, devemos considerar que ali habita a palavra que se tornou carne. Concluindo, ser cristão não é decorar versículos, é unir sua vida à vida de Cristo. É deixar que Deus, a palavra de Deus, te atinja para que você recomece a vida dele hoje, no seu ambiente e no seu tempo. E eu chamo a ação para vocês. O Novo Testamento é unido com um grito de segurança: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que tal começar hoje? Minha sugestão: pega o Evangelho de hoje e leia com calma. Deixe o coração da Escritura bater no seu peito.
Se esse estudo te ajudou a entender melhor a Bíblia, compartilhe com ele aqui com aquele amigo que quer começar a ler o Novo Testamento e não sabe por nada. E se tiver uma dúvida sobre os evangelhos, deixa aqui nos comentários. Já a questão o que conta a Bíblia, a questão número 12 do YouCat para crianças, fala o seguinte: ela é dividida em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Ela começa contando como foi a criação do mundo. Conta como as pessoas conheceram Deus e termina com a vida do novo céu e da nova terra. O Antigo Testamento diz que Deus criou o céu e a terra. Depois, como ele criou as pessoas e como elas se afastaram de Deus e perderam o paraíso. Elas agiram muito mal. Começaram a mentir, mataram umas às outras, desprezando a vontade de Deus. Mas Deus não deixou cair. Ele conduziu o povo de Israel da escravidão para a liberdade. Ele deu a eles os 10 mandamentos para uma vida boa. Enviou a eles os profetas, que eram mulheres e homens sábios, que tornaram a vontade de Deus conhecida entre os homens e anunciaram o Messias, o Salvador do mundo. Este Messias é o Jesus Cristo. O Novo Testamento fala dele, do começo ao fim, como ele se tornou homem, curou os doentes, perdoou os pecados, ressuscitou os mortos, nos ensinou até amar os nossos inimigos, como ele sofreu por nós e morreu, como venceu a morte e ressuscitou, como ele nos enviou o seu Santo Espírito, como ele é o Senhor da sua igreja e nos espera no final dos tempos. Ele fez e faz tudo isso por mim. É por isso que eu posso dizer, ele é meu Senhor. Tá, João. Você já viu a importância do Antigo e do Novo Testamento. Mas qual que é a importância dele na igreja? É isso que nós vamos no próximo vídeo. Quem gostou do deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações. Esse foi o vídeo. Compartilhe, comente, deixa nos comentários. E é isso. Muito obrigado e salve Maria. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue a lei.